Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre o IPCC, o painel intergovernamental sobre a mudança do clima, e o papel fundamental que ele desempenha na compreensão das mudanças climáticas globais. O IPCC foi criado em 1988 pelas Nações Unidas, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Organização Mundial de Meteorologia. E desde então, esse painel se consolidou como uma autoridade na área e gerou diversos impactos significativos. Ele não realiza as suas próprias pesquisas, mas ele trabalha reunindo e analisando o conhecimento científico produzido por pesquisadores do mundo inteiro. E ele faz isso a partir de uma colaboração científica de pesquisadores de todos os países que são indicados pelos seus governos nacionais. O Brasil tem atualmente, já teve diversos pesquisadores trabalhando para o IPCC, levando dados brasileiros para dentro do IPCC. E qual é o objetivo disso tudo? É fornecer uma avaliação robusta e equilibrada sobre as mudanças climáticas e orientar políticas públicas em um nível global. O IPCC ele é dividido em 3 grupos de trabalho principais. O primeiro grupo se concentra nas bases científicas da mudança do clima. O segundo grupo ele já avalia os impactos das mudanças climáticas, além das possibilidades de adaptação. E o terceiro grupo trabalha na mitigação, explorando maneiras de reduzir as emissões desses gases de efeito estufa. Esses 3 grupos trabalham juntos, montando então os relatórios de avaliação, da sigla em inglês AR. Que são atualizados a cada 6 ou 7 anos e são consideradas as avaliações mais completas sobre o estado da arte da mudança do clima. Então, ele foi criado lá em 1988, o primeiro relatório, o AR1, o primeiro relatório de avaliação, foi publicado em 1990. E esse relatório ele mudou completamente as pesquisas e a política pública em torno da mudança do clima, porque ele sugeriu que as atividades humanas estavam alterando o clima. Então vamos pensar com a cabeça lá daquela época, de 1990. Esse primeiro relatório ele teve uma conclusão extremamente importante, foi de que o clima estava mudando. Mas de quem era a culpa? A gente já sabia exatamente se era um processo natural do planeta ou a gente já tinha bases científicas suficientes para determinar a participação da ação humana dentro desse processo. O impacto dessa publicação, do primeiro relatório de avaliação do IPCC, ele foi tão grande que ele deu as bases científicas para todo o processo de negociação da realização da Rio 92, o tão importante evento sobre meio ambiente em geral, e a partir da Rio 92, da Eco 92, nasceu a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, dentre várias outras resoluções. Então, desde esse primeiro relatório de 1990 até o mais recente, que foi agora 2021, 2022, que é o AR6, o IPCC vem aumentando a sua compreensão a respeito do problema, como um todo, da ciência em torno da mudança do clima e mostrando com cada vez mais clareza o impacto humano no aquecimento global. Talvez o relatório mais famoso, pelo menos, do IPCC tenha sido o 4º relatório de avaliação, o AR4, que foi de 2007 e foi contemplado com o Prêmio Nobel da Paz. Então, foi tamanha a importância científica e política desse documento. Já o último relatório, agora, que eu falei que foi sendo publicado entre 2021 e 2022, ele já traz de um nível de certeza extremamente alto de que o homem, a ação humana, é a maior responsável pelo aquecimento do planeta atual, pelo aquecimento atual do planeta, e ele também alerta para a necessidade urgente de ações globais para limitar esse aquecimento, tá? O IPCC ainda tem um outro papel muito importante, além desses 3 grupos de avaliação e do seu relatório de avaliação, que é um 4º grupo, que é o Emission Factor Database, o EFDB. Esse grupo ele forma uma grande base de dados, um grande banco de dados, alimentado pelos países, por publicações científicas dos países, para gerar os fatores de emissão de gases de efeito estufa que vão alimentar os inventários nacionais de emissões de gases de efeito estufa para todos os setores, agricultura, transporte, indústria, energia. Então, o Emission Factor Database ele é crucial
para garantir que os inventários nacionais sejam precisos e comparáveis. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas todos os países que são signatários da Convenção de Mudança do Clima precisam entregar o seu relatório nacional de emissões de gases de efeito estufa, que é um documento que contém tudo que é emitido de gases de efeito estufa no país. Então, o Emission Factor Database é o grupo que reúne esses fatores de emissão. Eu tive o privilégio e a honra de ser membro desse grupo por 5 anos, de 2012 a 2017 eu trabalhei pelo governo brasileiro dentro desse grupo. Então, para a gente concluir, o IPCC ele nos fornece as ferramentas e o conhecimento necessário para entender e enfrentar a mudança do clima. Mas claro que cabe a cada um de nós, estamos falando aqui sobre o agro, né, mais especificamente, agir com base nessas informações. Então, no Brasil, o que a gente pode fazer? Preservar as matas nativas, né, cumprir o Código Florestal, zerar o desmatamento ilegal, adotar práticas agrícolas sustentáveis, continuar investindo em pesquisa, aumentar o investimento em pesquisa. Esses são passos fundamentais para a gente ultrapassar essa barreira. Porque a janela de oportunidades para a gente realmente passar por cima desse problema, ela vai se fechando, ela está ficando cada vez menor, né? Mas a gente ainda tem tempo de agir. Então, vamos juntos com ciência, com ações, construir um futuro mais sustentável. Então, se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal do Planeta Campo e até a próxima. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.